que Deus tem falado conosco nesse mês, né, a respeito dos milagres. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, então, no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Enquanto vocês abrem, eu vou aproveitar para abrir a água aqui. Amém? Então, no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos até o 14. Vamos lá? Lembra do que o Sandrão comentou aqui no início? A escuta ativa, concentração, prestar atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e ali estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse ao menos um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para muita gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto que queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles, e os peixes deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvidas, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela oportunidade de que Suas misericórdias se renovaram a cada dia, se renovaram novamente hoje. Estamos aqui acordados, respirando, temos o que comer, o que vestir. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu esse lugar onde nós podemos nos reunir. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tua palavra, o Senhor é um Senhor misericordioso e Tua palavra, ela se renova a cada dia. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para que possamos discernir a Tua palavra e que ela venha ser uma semente caída no nosso coração como terra fértil e venha provocar muitos e muitos frutos. Amém? Amém. Eu queria que agora que a gente leu esse trecho, né, de João, eu queria que vocês se reunissem aí em 3 ou 4 pessoas e que vocês compartilhassem um pouco daquilo que vocês perceberam nesse texto. Quais foram as lições que vocês aprenderam nesse texto? E eu vou deixar ali entre 7 ou 10 minutos para que vocês compartilhem entre si o que Deus falou com você nesse texto. Se você não prestou atenção, pode dar uma lida novamente, mas compartilhe aí em 3 ou 4 pessoas. Eu não queria ver ninguém sozinho, todo mundo participando, juntos, para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus.
Amém? Quem não conseguiu ainda compartilhar, não esquenta não, que no final do culto vai ter oportunidade também. Amém? Eu queria que rapidamente, vou escolher aqui, vou sortear algumas pessoas para vocês me disserem o que foi falado no grupo de vocês. Não, só uma frase, não é para pregar não, mas é só para dizer uma frase do que foi falado. Jeff, o que foi falado aí quando você estava compartilhando? Uma lição que você foi comentado no grupo que você estava. Excelente. Não sei se vocês ouviram, mas eles falou basicamente, o Jeff falou de 3 pontos que foi compartilhado ali no grupo. Sobre ter pouco nas mãos, né, e Deus conseguir fazer mais com isso, né? Sobre organização e sobre o desperdício. Legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa que foi falado? Quer dar um exemplo? Então vamos lá, pessoal. Até me apresentando, talvez nem todos me conheçam muito bem, mas eu sou o Bruno, né? Bruno Paixão, e Paixão é sobrenome mesmo. Estou aqui em Sorocaba fazem 2 anos, né? Mas eu já frequentava a Comunidade da Graça lá em Vila Carrão, né? Desde praticamente que nasci. E eu sou um apaixonado por números, por matemática. Talvez essa curiosidade muitos não saibam, né? Eu sou engenheiro de formação e eu adoro matemática, adoro essa curiosidade. Filho de contadora, meu irmão também é engenheiro, então eu gosto muito de números, né? E essa passagem ela é repleta de números, né? Então tem os 5.000, que era uma multidão, tem 5 pães, tem 2 peixes. E gostando dessas associações, eu falei, se eram 5 pães e 2 peixes, somando dá 7, que é um número que remete à perfeição, né, à criação, eu vou levantar pelo menos 7 lições que eu aprendi lendo esse texto. E eu queria compartilhar elas com vocês, né? Então, a primeira lição que eu aprendi nesse texto está no versículo 5. Desse trecho de João 6:5, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para essa multidão? Essa preocupação ela veio de Jesus. E a primeira lição que eu aprendi é que andar com Jesus nos faz ter olhos abertos para a necessidade de todos. Muitos estavam ali, talvez não estivessem preocupados com isso, dos discípulos. Mas Jesus despertou e falou, como que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Então, o que o Sandro estava comentando aqui, né, sobre as nossas obras, isso é reflexo de andar com Jesus. Se você não está... mas eu não tenho oportunidade de fazer boas obras, então está faltando talvez você se aproximar um pouco mais de Cristo, para perceber as pessoas que estão ao seu redor, que precisam que você manifeste da tua bondade para com eles. Muitas das vezes vai ser alimento, vai ser o recurso, mas muitas das vezes vai ser uma palavra. Muitas das vezes essa pessoa está precisando de um abraço, ela está precisando de um aconselhamento, ela está precisando de uma esperança, né? Não necessariamente eu estou falando de recursos aqui, mas a primeira lição que marcou muito forte no meu coração é que andar com Jesus nos faz ter olhos abertos para a necessidade do próximo.
Então, se você tem aí o seu caderninho e caneta e quiser acompanhando comigo, vão ser 7, então vai ser difícil você decorar todas. Mas a primeira grande lição é essa. Eu vou falar mais uma vez para você ter oportunidade de anotar. Andar com Jesus nos faz ter olhos abertos para a necessidade do próximo. Então, essa sensibilidade, ela tem que ser a marca do povo de Deus, né? A gente tem que ser o povo que estende a mão. Então, isso é um retorno que é dado quando nós abrimos nossos olhos. A segunda grande lição, acompanhando aqui o texto, né? Ele fala ali no versículo 7, né? Filipe fala para Jesus que, se a gente for ter que arrumar comida para essa multidão aqui, 200 denários não seria suficiente. E eu fiz as conversões, como eu falei, eu gosto de número. 1 denário seria o salário de um dia trabalhado, né? E aí eu peguei lá o salário mínimo brasileiro, né? Que seria um salário de um dia de um trabalhador braçal. E aí 200 denários daria aproximadamente 12 mil reais, né? E ele estava dizendo assim, se a gente juntasse aqui, 12 mil reais, ainda assim não ia ser suficiente para suprir a fome, ou para que cada um, pelo menos, comesse um pedaço de pão. 12 mil reais não seria o suficiente. André foi o próximo discípulo ali, ele já pôs a mão no bolso e ficou com medo do rateio, né? O André já ficou preocupado, falou, vai sobrar para mim essa conta aí, né? 12 mil dividido por 12, mil reais vou ter que investir aqui. E aí André já trouxe qual notícia? Lá no versículo 8, a gente traz qual que é o retorno de André. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E aí no 9 ele fala, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Né? E aí ele fala, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Note que não era 2 peixes, não era um tucunaré, né? Era muito provavelmente uma sardinha, algo muito pequeno, porque é 2 peixinhos, né? Senão seria 2 peixes. Não, mas era 2 peixinhos. E o detalhe disso, né? Que eram recursos muito limitados, né? Mas eram recursos de alguém que tinha pensado e se preparado. Alguém que falou, poxa, eu estou indo atrás de Jesus, eu não sei, eu estou disposto a seguir esse cara. Vou levar comigo porque eu sei que eu não vou voltar tão rápido. Então tinha uma pessoa ali prudente, preparada. E essa é a segunda lição que eu anotei dentro dessa história. A prudência e o preparo nos aproximam de vivenciar um milagre. Então, a prudência e o preparo, a gente não pode ter uma vida, né, como se o mundo fosse acabar amanhã. Eu vou gastar o meu salário em 2 dias, ou em 1 dia. Eu vou torrar, eu vou ser irresponsável. A prudência é trazida nesse texto como um recurso que ele tinha para operacionalizar um milagre, né? Porque Deus podia fazer de diversas maneiras. Deus podia fazer brotar do chão pão, ou brotar do chão uma árvore frutífera. Deus podia fazer cair maná do céu. Jesus podia fazer o peixe vir nadando pela areia do deserto. Ele podia fazer o que ele quisesse fazer. Mas ele escolheu, desse milagre, tornar um milagre participativo, onde as pessoas fizessem parte desse milagre. E a prudência e o preparo desse menino, né? O rapaz fala que é um rapaz, o texto fala que é um rapaz, né? Um garoto, um menino, outras versões. Ele tinha ali com ele essa reserva. E isso foi o pontapé inicial para que o milagre acontecesse, né? Então, a segunda lição que eu anotei e que eu queria compartilhar com vocês é: a prudência e o preparo nos aproximam de vivenciar o milagre, né? Então, se a gente quer experimentar o agir de Deus nas nossas vidas, nós temos que ser prudentes e estar preparados para os desafios que acontecem, né? Então, eu estou aqui usufruindo de um agir de Deus na minha vida, né? Porque eu sei que eu sou uma pessoa totalmente limitada, mas eu me preparei. Eu li, reli, né? Analisei, escrevi algumas coisas aqui, porque eu sabia que eu tinha que estar preparado.
Eu sei que o Deus que vai fazer aqui é algo extremamente poderoso, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu preparo, né, para contribuir com essa obra. Então, o segundo ponto é: a prudência e o preparo nos aproximam de vivenciar um milagre. Amém? E aí, continuando para a terceira lição que eu aprendi nesse texto, essa lição ela está relatada com mais detalhes no outro livro, né? É a mesma história, mas ela está relatada no livro de Lucas. Então, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 14 e 15, que também fala da multiplicação, mas aqui com um detalhe crucial para essa terceira lição. Lucas, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. E aí o 15, os discípulos assim o fizeram e todos se assentaram. Por que no início eu provoquei essa situação de você se reunir em grupos menores? Para justamente exemplificar o que Jesus fez aqui. Jesus, como muito bem foi falado aqui, Jesus organizou a multidão. A multidão, ela estava dispersa, né? Ela estava ali, alguns pode ser que estavam reclamando com fome, tinha criança no meio, criança com fome também vai chorar, né? E temos aqui a minha esposa que ajuda no Ministério Infantil, quando está aquela correria na sala, calma pessoal, vamos sentar, vamos se acalmar, justamente para a gente conseguir organizar a situação. E quando Jesus provoca essa situação da multidão se organizar em grupos, ele faz com que a multidão que uma vez estava totalmente voltada para ele, volte-se para si, que eles olhem uns para os outros. E isso foi o que aconteceu aqui, quando vocês estavam compartilhando, vocês estavam olhando uns para os outros, né? E aí, como eu, dando continuidade ao que eu disse no início, do mal do engenheiro, é que eu estava dando uma pesquisada, né? Essa organização faz parte do milagre, porque eu fui estudar, se eu fosse fazer um lanche com pão e com peixe, mais conhecido como McFish, pelo McDonald's. Eu pesquisei que o McDonald's demora em torno de 75 segundos para montar um McFish. E é o lanche que foi distribuído ali, né? Na minha versão, essa, tá? Isso aqui tem um asterisco bem grande, que é a versão do Bruno. E se ele fosse preparar lanche suficiente para aquela multidão, que aqui relata 5.000 homens, só que nós sabemos que eram contados somente os homens, tinham ali as mulheres e crianças, facilmente se tornando uma multidão a cerca de 20.000 pessoas naquele grupo. Se eles fossem preparar 20.000 lanches, demorando 75 segundos, eles demorariam mais de 4 horas para conseguir alimentar toda a multidão. Então, note que Jesus não falou assim, não, então beleza, pessoal, vamos organizar uma fila, que eu vou dar um treinamento para os 12 discípulos aqui do McDonald's e eu vou servindo um McFish para cada um. Não, a inteligência de Cristo foi justamente de organizar aquela multidão em grupos e repartir. Nessa organização, onde ele pediu para que as pessoas sentassem em grupos de 50, ele facilmente transformou 20.000 em 400 grupos. Então, 400 é mais fácil de administrar do que 20.000, né? E esses 400, dividido pelos 13, né, que era Jesus mais os 12 discípulos para alimentar aquela multidão, e dizendo que cada um ali levaria 5 minutos para poder levar esse alimento para cada grupo, a gente reduz esse tempo de 4 horas para 2 horas, né, para que o alimento seja distribuído. Então, a inteligência de Jesus, porque as pessoas que têm fome, elas têm pressa, elas precisam que aquilo seja suprido. Então, a terceira lição que Jesus, que eu acabei absorvendo dessa leitura é: a multidão estava desorganizada e incapaz de ver que a solução
estava entre eles. Porque o lanche, os 5 pães e 2 peixes, não estava lá com Jesus e com os discípulos, estava na multidão. Mas a desorganização da multidão, ela nos tornava incapazes de enxergar que o início da solução, né, estava ali entre eles. E o quanto isso traz malefícios para a nossa vida, né? Da gente não se organizar corretamente, da gente não planejar, da gente trabalhar sempre no improviso, né? Então, muitas das vezes a solução está diante de nós. Quantos de vocês já passaram alguns minutos ou horas procurando algo que estava bem na sua frente? Eu sou campeão disso daqui, né? Aí minha esposa, como uma boa mulher, ela fala, não, está lá. E milagrosamente está lá. As mulheres têm esse dom, as mulheres têm esse dom de encontrar algo que está difícil de ser encontrado. E isso muitas das vezes é reflexo de uma desorganização minha, pessoal. Então, quando nós organizamos a nossa vida, quando nós endereçamos as coisas, então note as lições até aqui, né? Andar com Jesus, para que nós estejamos com os olhos abertos, ter prudência e preparo e organização, né? Todas essas coisas são partes do milagre. Porque eu poderia ser aqui muito espiritual e falar, não, nós vamos sentar e vai cair do céu. Mas todo esse preparo, essa organização faz parte do milagre. E são coisas que estão acessíveis a nós. A gente não precisa esperar isso vir um anjo e fazer essa organização no nosso meio, né? E aqui, dando continuidade ao texto de João, voltando lá no versículo 11, que diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. E aqui, Jesus começou a servir as pessoas. E fazendo um paralelo com o texto anterior, antes, ali no final de João 5, fala sobre uma festa que o rei o rei da região, Herodes, fez pelo aniversário do seu irmão. E nesse aniversário, ali foi compartilhado e foi entregue a cabeça de João Batista. E o que demonstra nessa situação simples? O rei assentado à mesa e as pessoas o serviam. Aqui Jesus está fazendo um paralelo. No meu reino, maior é o que serve. Eu sirvo. Jesus estava tendo essa contrapartida. Então a quarta lição que eu aprendi lendo esse texto é que na estrutura do reino, o menor é o maior. Porque o menor aqui é representado pela figura daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele foi o maior, porque ele foi a pessoa que deu condições de que o milagre fosse iniciado. E o maior de todos é aquele que serve. Então, às vezes na nossa vida a gente está sempre buscando ter cargos de destaque, status, né? Posições que nos garantem quem nós somos. Quando Jesus está falando, não, essa aqui é a estrutura do mundo que vocês estão, mas a estrutura do meu reino, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que dá o exemplo, é aquele que inicia o partilhar do pão. Então, essa foi a quarta lição que eu aprendi, que na estrutura do reino, o menor é o maior, e o maior é aquele que serve. Então, a gente fazer uma análise da nossa vida, o quanto nós estamos entregando da nossa vida para servir as pessoas, ou nós estamos esperando sempre ser servidos. Qual a sua expectativa quando você sai de casa no domingo de manhã para vir ao culto? Poxa, eu vou lá porque eu preciso ouvir a palavra, estou precisando ouvir alguma coisa, estou com a cabeça cheia, a semana foi pesada, estou triste por algo que aconteceu, mas essa é a perspectiva de quem quer receber. Mas e o que você vai dar? O que você vai levar? O que você vai servir? Será que o objetivo da nossa vida é só receber? É só esperar que alguém nos sirva? Mas nesse exemplo todo da multiplicação, fica muito claro que maior é aquele que serve.
E que essa é a estrutura do reino de Deus, onde não é uma centralização e uma pessoa vai servir todo mundo, mas todos têm oportunidade de servir, todos têm oportunidade de partilhar. E essa foi a quarta lição que eu aprendi. Tá legal até aí, pessoal? Vou avançar para a gente não se prolongar muito aqui, tá bom? E na continuação desse versículo, né, na parte B do versículo 11, ele diz assim: Jesus deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Essa quinta lição, ela fala sobre repartir. E essa foi uma das lições talvez que mais me marcou nesse texto. Que fala que na matemática do reino, o multiplicar, ele vem pelo dividir. Olha que doideira. Isso é totalmente contra qualquer regra física, matemática. Mas o multiplicar vem pelo dividir. Para que você possa, se você está querendo multiplicar o que você tem, se você está querendo ser próspero e você só está juntando, então você não entendeu nada da matemática do reino de Deus. Você não entendeu nada. Porque fica muito claro que o multiplicar vem pelo dividir. Pois o compartilhar garante que os nossos olhos, que inicialmente estavam em Cristo, eles se tornem para o próximo. Então, a mensagem de Cristo e a obra que Ele faz nas nossas vidas é inicialmente essa, que os nossos olhos, inicialmente voltados para Cristo, quando a gente entende a mensagem, automaticamente os nossos olhos se voltam para o próximo. Essa é a mensagem que Cristo quer nos trazer. E o ponto crucial disso tudo, tem um versículo, não precisa abrir, mas eu vou comentar. Eu gosto muito desse trecho de 1 Coríntios 1, 19 e 20, que fala que Deus faz com que a sabedoria desse mundo vire loucura, e que a loucura desse mundo é sabedoria para Deus. Então não faz lógica nem sentido algum. Se eu tenho 10 reais, eu dividir com 2 pessoas, cada um vai ficar com 5. Mas a lógica e a matemática do reino diz que se eu dividir, eu vou multiplicar. E esse é o princípio que Jesus está ensinando nesse milagre aqui, da multiplicação dos peixes. Porque poderia, na hora que ele colocou no cesto, sobrar, aparecer um monte de peixe, cair do céu. Mas não, ele queria mostrar que o multiplicar vem pelo dividir. Amém? Estão comigo aí? Estão comigo? Se estiver dormindo, me avisa que eu peço para o Paulinho fazer um som ali. Amém? E perdoem meu nervosismo, tá? É que eu sou novo nisso daqui, entendeu? Estou acostumado a ter um violão na frente, né? Faz falta, não tem nada aqui. Vamos lá. E aí, o versículo seguinte, versículo 12, ele fala assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Nesse texto, eu gostaria de frisar a parte inicial, onde ele fala o suficiente. No versículo anterior ele fala que todos pegaram quantos queriam, e isso foi o suficiente. E a lição que Deus trouxe para mim no meu coração nesse texto é: para aquele menino, 5 pães e 2 peixes era muito pouco. Para o discípulo, o André, também era muito pouco. Ele falou: mas o que é isso para esse tanto? Só que o que Jesus nos traz aqui é justamente o que o Jeff comentou. O que nós temos é o necessário. O que você tem. Você não precisa esperar: mas eu preciso fazer uma formação em teologia. Mas eu preciso ter melhores condições para começar a ajudar as outras pessoas. Mas eu preciso, sempre eu preciso no futuro. E esse futuro nunca chega, porque enquanto você espera ter as condições ideais de tempo, temperatura e pressão, você nunca vai avançar. Porque Jesus, ele está disposto a pegar o pouco que você tem e transformar isso em muito.
e suficiente. Então, a sexta lição que eu trouxe para a minha vida desse texto é: ainda que você julgue pouco, o que você tem é o necessário e é o suficiente. Então a gente não precisa esperar, mas eu não sei falar direito, Bruno. Mas poxa, eu não conheço 2 versículos. Conhece 2? É esses 2 versículos que Deus vai te usar para que você alcance vidas. O que você tem é o suficiente. Enquanto você não entender que o que você tem é suficiente, você não precisa esperar novas situações, você não vai sair do lugar. Você vai ficar sempre aguardando que as coisas aconteçam. Então, esta foi a sexta lição. E tudo isso porque o necessário disso tudo é Jesus. E se você quer que Jesus habita dentro de você, Ele é suficiente. Ele é suficiente para resolver aquela situação complicada que a tua vizinha está passando, que aquele teu colega de trabalho está passando. Ele é suficiente. Mas Ele precisa que você fale, que você leve essa mensagem. E essa foi a sexta lição. E tem mais uma lição, que ela fala sobre qual que é o significado disso tudo. O que essa simbologia remete, né? E aqui essa parábola fala sobre pão e peixe. Pão e peixe, naquela época, eram alimentos extremamente humildes, eram alimentos dos mais simples, que a família mais pobre ela teria na casa dela, com certeza, um pedaço de pão e um pouco de peixe. E pão e peixe também são alimentos e são simbologias que representam Jesus, né? Jesus ele falou aqui, avançando no capítulo 6 de João, no versículo 51, ele fala: eu sou o pão que desceu do céu, né? Jesus ele é o pão, ele é a vida. E o peixe também remete à vida. O peixe, muitas das vezes, lá no início do cristianismo, quando eles eram perseguidos, eles desenhavam um peixe no chão para poder simbolizar que eles pertenciam àquele grupo, àquele povo, os cristãos, né? E existe um motivo, né? Só uma curiosidade, como o Sandrão falou, eu adoro também curiosidade. O peixe, ele simboliza o cristianismo porque ele é um acróstico. O acróstico é quando você junta as iniciais de uma palavra e ela forma uma outra palavra. Fizeram bem bonito para o Pedrinho também, né? Para o meu filho, que está para nascer, no chá de bebê, fizeram um acróstico, o nome dele, Pedro. Não vou lembrar agora o que significava cada letra, mas Pedro, não lembro agora, mas cada um tinha um significado. E esse peixe, ele também é um acróstico, porque o acróstico, peixe em grego significa ischitos. Desculpa que meu grego é limitadíssimo, tá? Mas é ischitos, significa peixe. E peixe, essas iniciais que significam peixe em grego, significa Jesus Christus Theoikos Soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, essas letras formam a palavra peixe, e que por isso que eles simbolizavam como um peixe ali, quando eles queriam se comunicar e falar que eles pertenciam a esse grupo. Então, o que a sétima lição desse texto trouxe para mim? Que essa é a nossa grande missão, é levar Jesus a essa multidão que é a humanidade. Quando eu abro a porta aqui e olho, eu vejo uma multidão, eu vejo pessoas desesperadas, eu vejo pessoas com fome, eu vejo pessoas que não veem solução, eu vejo pessoas que só pensam em si. Isso é a multidão que a gente tem, começando aqui por Sorocaba e pelo mundo todo, pela humanidade toda. E a nossa missão é a gente enxergar, eu estou preparado, eu trouxe o mínimo pelo menos para que o milagre se inicie, eu tenho aqui comigo pão e peixe, eu tenho Jesus dentro de mim para poder alimentar essa multidão. Então, essa foi a sétima lição, talvez a mais importante desse texto, que nossa grande missão é compartilhar o Cristo que nós carregamos
em nós, com a multidão que está no deserto, com fome e desesperada, desorganizada. Então, com base nisso, queria convidar, já são 11h30, vou terminar no horário, hein? Queria convidar os meus amigos músicos para que a gente refletisse um pouco sobre essas 7 lições que eu compartilhei. Desculpa se eu falei muito rápido, se eu não soube me expressar corretamente. Desculpa o nervosismo, mas eu queria que vocês refletissem sobre essas lições, né? Então, recapitulando, andar com Jesus nos faz ter os olhos abertos para a necessidade do próximo. Segunda lição, a prudência e o preparo nos aproximam de vivenciar um milagre. A lição número 3, a multidão estava desorganizada, incapaz de ver que a solução já estava entre eles. 4, na estrutura do reino, o menor é o maior, e o maior é o que serve. 5, na matemática do reino, o multiplicar vem pelo dividir. 6, ainda que você julgue pouco, o que você tem é o necessário, é o suficiente. E 7, nossa grande missão é compartilhar o Cristo que carregamos em nós, com a multidão que está no deserto, desesperada e com fome. Amém? Queria convidar vocês a, nesse momento, refletirem. Eu queria fazer 2 orações, né? Acredito que a primeira oração, nós, talvez não, por estarmos aqui sem visitantes, pessoas que são da casa, eu creio que vocês já têm contigo Jesus dentro de vocês já carregam com vocês o pão e peixe. Mas se você ainda não carrega Cristo consigo, se você ainda não está, se você ainda está no deserto com fome, se você ainda está no papel de multidão, eu queria orar por você, para que você recebesse pão e peixe, que é Cristo na sua vida. E a segunda oração que eu quero fazer, é que se você já se alimentou, se você já saciou a sua fome, você tem aí contigo pão e peixe, se Cristo já entrou na sua vida, Ele continua com você aí? Você é capaz de compartilhar Cristo que está com você, com essa multidão que está ansiando, né? Tem uma palavra lá em Romanos 8:19 que diz que a natureza anseia a revelação dos filhos de Deus. O povo padece porque tem fome. E muitas das vezes eles tentam preencher essa fome com as mais adversas coisas que você possa imaginar. Com dinheiro, com conquista, com bens. Essa fome ela pode tentar ser preenchida com festas, com drogas, com fama, com sucesso. Mas a única coisa que vai saciar essa fome é Jesus. É para isso que nós somos criados. Está no nosso DNA. E hoje de manhã, eu não ia comentar isso, mas hoje de manhã eu fui acordado com uma notícia não muito boa. Alô? Com uma notícia não muito boa. 6 horas da manhã minha mãe me ligou, né? E a Stephanie já ficou de olho, foi 6 horas da manhã, num domingo, para sua mãe te ligar. E ela avisou que meu primo, com 51 anos, tinha acabado de falecer, né? E esses momentos, saindo daqui, inclusive, a gente vai prestar condolências lá. Mas isso tudo nos remete à brevidade da vida. A vida ela passa muito rápido, como um sopro, né? Tempos atrás eu lembro que eu estava em casa assistindo Sessão da Tarde. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que fazer muitas coisas. Isso passa muito rápido. Eu estou com, apesar de não parecer, eu tenho 33 anos. E passa muito rápido. Passa muito rápido. E sempre que uma notícia dessa nos acomete, a gente se lembra que nós somos um sopro, né? A vida é um sopro, né? E de fato é um sopro divino dentro de nós, porque nós éramos barro, mas Deus soprou o sopro dele dentro de nós, nos trouxe vida.
E a partir daí a nossa missão é levar esse sopro para aquelas pessoas que estão perecendo, que precisam, que já estão falecendo. Então, o desafio que eu queria fazer para nós como igreja é que nós olhássemos para o próximo, olhássemos para a necessidade do próximo e que nós possamos compartilhar o que essas pessoas necessitam, seja um alimento, seja um recurso, e obviamente compartilhar Cristo com essas pessoas. Cristo precisa ser compartilhado, as pessoas estão com fome. Então, se você se encaixa nesse cenário, eu queria que você se levantasse com a mão no coração, para que nós orássemos, pedindo para que Deus possa nos encorajar, nós possamos ser desafiados, situações sejam provocadas, onde nós possamos levar Cristo, o pão e o peixe, o alimento e a vida, para a vida de tantas pessoas que precisam ser ministradas, ser curadas. Então, vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que o Senhor possa abrir oportunidades, Pai, abrir os nossos olhos, para que essa estratégia que foi compartilhada através do milagre da multiplicação seja empregada na nossa vida, Pai. Que nós possamos compartilhar Cristo em nós, que nós possamos compartilhar Cristo com as outras pessoas, Pai. Que nós possamos estar atentos às necessidades da multidão que está em nossa volta, Pai. Que nós não nos apeguemos, Pai, pensando que o que nós temos não é o suficiente, Pai. Mas nós sabemos que a capacitação vem de Ti, que o Teu Espírito que habita em nós é capaz de operar e fazer milagres e maravilhas, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que na estrutura do Teu reino, Pai, o menor é aquele que serve, o maior é aquele que serve, Pai, e o menor é o maior, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que a Tua matemática é diferente da matemática dos homens, que a multiplicação ela vem pelo dividir, vem pelo compartilhar. Em nome de Jesus, Pai, quebranta o nosso coração, Pai, e que o Senhor nos capacite, Pai, a sermos os Teus braços aqui na terra, Pai, os Teus pés, levando a Tua palavra, Pai, proclamando o Teu evangelho, Pai, curando vidas, Pai, restaurando, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa operar poderosamente na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor.